A paz do Senhor, irmãos, alunos EBD, mestre e todos que utilizam a revista EBD Betel e a todos os que estão nos assistindo, os inscritos, todos os irmãos. Hoje nós estaremos fazendo a pré-aula da lição de número 4, a tríplice dimensão da salvação. O que é salvação? Bom, salvação é você ser resgatado num perigo iminente, você ser retirado de uma situação perigosa, você ser desviado de uma condenação. Salvação quando a pessoa salva alguém, ela tira ela de um perigo iminente, ou tira ela de uma situação adversa. E o que é que nós vamos relatar em termos de salvação? Aqui nós vamos estar tratando de salvação no que tange a salvação da alma, que é o resgate de Deus da alma do inferno. Uma falhazinha técnica aqui, já recuperado. Então, Deus vai nos resgatar de uma condenação, vai nos salvar de um perigo iminente que nossas almas correria. Então, o que vem a ser a tríplice dimensão? Deus ele vem trazer a salvação para o homem no contexto total, no contexto geral. E a gente aqui vai estar falando no tópico 1 sobre a salvação do passado, né? Lá no passado, Deus ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos livrou do perigo iminente, né, da morte. Então, como se deu isso? A salvação lá atrás se deu porque Cristo Jesus, ele, ao ato de morrer na cruz do Calvário, ele resgatou a nossa vida. Esse ato em si. Nós estávamos mortos, como diz o texto áureo, né, de Efésios. Deixa eu dar uma lida aqui no texto de Efésios, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, o que aconteceu? Por nós estarmos em pecado, ele nos resgatou dessa condição de pecador. Aliás, nós nascemos já na natureza adâmica, né? A natureza pecaminosa. E o homem nasceu com a tendência, a natureza de se voltar para o pecado depois da queda adâmica. Pecado de Adão, e gerando assim o pecado original, né? Parece uma redundância, mas nasceu o pecado original e esse pecado foi transmitido por toda a humanidade. Paulo vai falar assim, porque por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por outro homem Deus trouxe o perdão dos pecados. Esse homem é Jesus. Quando Jesus aí tem o título de Filho do Homem, né? Que ele veio como homem, na condição de homem, para resgatar-nos dos nossos pecados. Então, Jesus morreu lá atrás, na cruz, trouxe a ressurreição, através da sua ressurreição, trouxe o perdão dos nossos pecados. Quando Adão pecou, nós estávamos condenados por essa natureza, por essa herança pecaminosa. Então nós não tínhamos como pagar essa dívida, como nós falamos numa lição anterior. Então Jesus ele foi o fiador, ele pagou essa dívida. E essa dívida era tão alta, que só poderia ser pago com preço de sangue, né? E sangue justo, sangue inocente. Deus olhou para ver quem que ele poderia enviar para estar assim cumprindo essa tarefa. E não achou ninguém
à altura. Não achou ninguém que tivesse condições de fazê-lo. Alguém sem pecado, alguém limpo. Então ele enviou o seu Filho para resgatar. João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa atitude lá atrás, na época de Jesus, nos trouxe a salvação. Pois muito bem, então nós fomos salvos, mas também nós estamos sendo salvos no presente, né? A salvação eminente, a salvação atual, porque depois que nós aceitamos a Jesus, aceitamos o sacrifício da cruz, porque Jesus veio para a humanidade toda, mas é necessário que nós tenhamos uma postura de aceitar o seu sacrifício, de doar a nossa vida, de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele seja o nosso Senhor. Nós seremos eternamente servos de Jesus. Então nós aceitamos o sacrifício, aceitamos os seus mandamentos, né, que ficaram registrados através da inspiração do Espírito Santo a alguns homens do passado, ficaram registrados na palavra de Deus, que é a nossa bússola que nos conduz. Então nós estamos sendo salvos toda vez que nós cumprimos os mandamentos do Mestre Jesus relatados na palavra de Deus, relatado na bússola que nos aponta para o céu. Então nós fomos salvos para irmos para o céu. A palavra nos aponta em direção a Cristo no céu, nas mansões celestiais. Então nós precisamos sempre estar olhando para a palavra, porque a palavra nos indica o caminho. Se nós não olharmos a palavra, nós podemos nos desviar do caminho. A palavra pecado, ela tem o significado de desviar o alvo. O alvo é Jesus. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos indo contra a palavra de Deus, que nos relata o que é certo e o que é errado. Então, toda vez que nós fazemos o que é errado, nós erramos o alvo e saímos da direção do alvo. Quando nós saímos da direção do alvo, porque nós não obedecemos o que está escrito, ou seja, a bússola. Nós não olhamos para a bússola e ficamos perdidos nesse imenso mar que aqui tem o significado deste mundo. E para essa condução por esse caminho, quais são as regras, os aconselhamentos, as diretrizes que a bússola nos indica, que é a palavra de Deus? Nós devemos ter uma vida moldada em toda a palavra. E esse molde, as coisas principais é ter uma vida de comunhão com Deus. Mas como é que eu posso ter comunhão com alguém que eu não vejo? É necessário uma intimidade do teu espírito com o Espírito de Deus. Até porque quando nós decidimos com nossa boca professar que agora nós somos servos de Jesus, nós passamos a conversar com Ele e o Espírito Santo vai falando conosco nas nossas orações. Nós podemos sentir o seu toque, sentir a sua direção, sentir o seu acalento, o seu consolo e a nossa vida, toda vez que a gente vai fazer algum ato que foge à bússola, foge à palavra de Deus, ainda que a gente no início não tenha muito conhecimento, mas o Espírito Santo fala aos nossos corações, sinaliza que alguma coisa está errada. No mundo aí fora eles costumam falar que é o sétimo sentido, que é a consciência, mas na realidade no cristão já é o Espírito Santo falando com ele para que ele tome o rumo e a diretriz certa para estar em direção ao caminho. Então, a oração, ela é primordial.
Outra coisa que é primordial para você estar nesse caminho, nesse processo atual de salvação, é a santificação, é a oração, é a leitura da palavra. Como é que você pode, por exemplo, quando você faz parte de uma entidade, de um grupo social, de um clube, enfim, para você ser obediente às normas, você vai ter que ler os estatutos, ter que ler o que rege, né? Para que você seja um bom cidadão e não desobedeça às leis estabelecidas por aquele determinado país, é preciso você conhecer a Constituição, conhecer as regras, conhecer a lei. E para que você seja obediente a Deus e a sua palavra, é necessário que você leia a palavra e conheça o que está escrito ali. Mas alguém fala assim, mas é tão difícil nós entender a palavra de Deus. Sim, porque a Bíblia é um livro comum como qualquer outro. As pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 na casa, a página fica amarelada, né? Isso é considerado um amuleto. Isso não vale de nada, é um livro comum. Mas quando você lê sobre a orientação do Espírito de Deus, você ora, Senhor, eu não entendo os textos da tua palavra, mas me traz a revelação. Você faz essa oração, então o Espírito Santo começa a te revelar nas entrelinhas aquilo que está escrito. Aí o livro se torna um livro espiritual, porque está trazendo coisas, fundamentos espirituais de benefício para a tua vida, e com certeza vai te conduzir para o céu, e você vai ter a dimensão total do mandamento do Senhor, a dimensão do que te leva para o céu, a salvação. Então, amados, precisamos conhecer a palavra, precisamos orar a Deus constantemente, precisamos meditar na palavra, precisamos também, o Espírito Santo, ele nos move à adoração, precisamos adorar a Deus. E como é que a gente adora? Através da nossa vida, através da nossa conduta, o nosso testemunho, que é baseado na bússola, através da nossa da direção que o Espírito Santo nos dá, através da nossa consciência de deixar de fazer algo, ou até para nos impulsionar a fazer algo que é da vontade de Deus. Então nós vamos andando na vontade de Deus, e assim nós vamos sendo salvos. E a tríplice dimensão da salvação, então nós fomos salvos pelo ato de Jesus, pela aceitação a esse ato. Hoje nós somos salvos por andarmos no caminho de Deus e seguir as regras bíblicas, regras do próprio Senhor Deus. E também nós seremos salvos. E nesse período de sermos salvos, nesse período da conduta bíblica que eu estou falando, do ser salvo, Deus ele nos faz uma transformação nesse processo, onde a gente mesmo não precisamos, parece que a gente vai ter que fazer um esforço para deixar de fazer algo errado que a gente fazia, ou para procurar fazer algo certo que a gente omitia na nossa vida de fazer. Mas o que acontece? Quando o Espírito Santo ele advém sobre nossas vidas, ele nos conduz. Nessa condução, ele nos transforma. Por quê? Porque antes nós éramos homens naturais. Homem natural, simplesmente. Ser humano natural. Quando o Espírito Santo advém sobre nossas vidas, nós passamos a ser homem espiritual. Tá certo? E como que Deus ele traz essa mudança? E por que Deus fez lá no passado essa transformação, essa salvação? Ele usou de alguns atributos que ele tem para nos trazer a salvação. Nós deveríamos estar condenados, como diz Efésios, nos nossos delitos e pecado. E Deus, ele
trouxe esse resgate, essa remissão por conta do seu amor. O amor de Deus pela sua criatura. O amor de Deus é tão grande, tão imensurável, que ele decidiu fazer alguma coisa em prol de salvar ao homem, que foi o ato de enviar o seu filho. E como que ele fez isso? Através da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, o amor gerou essa misericórdia. Então Deus, com seu amor, olhou para você, olhou para mim, olhou para o ser humano e o amou. E através do seu amor, ele teve misericórdia de nossas vidas. Ele olhou o homem no seu estado miserável, no seu estado deplorável, condenável, insolúvel de uma salvação, né? E propenso a uma condenação eterna. O que ele fez? Ele nos resgatou porque teve misericórdia, amor e misericórdia. Aí ele usou da sua graça, que é outro atributo de Deus que nós já estudamos. A graça de Deus é o presentear, é o dar, ele deu de graça a salvação. Ele resolveu comprar a nossa dívida através do sangue na cruz. Ele pagou a nossa liberdade do pecado para sermos seus servos. Como servo de Deus, ele nos chamou de amigos, porque nos aproximamos de Deus. E resolveu nos dar a condição de filhos. Já não vos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que diz o seu Senhor, diz Deus na sua palavra, mas vos chamamos de amigos. E depois Deus nos trata através da sua filiação. Ele nos comprou com sangue e nos tornou herdeiro de Deus. Como servo, nós só temos, como escravo do pecado, nós só teríamos a condenação. Quando ele nos compra e nos tornamos servo, nós, como servo, nós só temos direito de não ter direito nenhum, apenas a salvação do pecado e da morte. Nós passamos a ser servos de Deus e o servo não tem direito a nada, só a obedecer ao seu Senhor. Mas ele nos chamou de amigo. Como amigo, nós temos a acessão à intimidade com Deus. É o processo salvífico, é o processo da salvação do presente, né? A tríplice salvação, nós somos salvos. Então, nós temos essa liberdade espiritual por termos intimidade, porque ele nos chama de amigo. Antigamente, o servo, quando era muito próximo ao seu senhor, era como amigo, geralmente ele trabalhava dentro da casa. Era tipo aquele funcionário, aquele escravo de confiança, certo? E aí ele passava a ter, com o passar dos anos, esse servo que trabalha dentro da própria casa do seu senhor, que é o nosso caso, que trabalhamos servindo a Deus dentro da casa de Deus, então nós passamos a ter uma intimidade tão grande, ele passa a nos chamar de filhos. E aí é outra condição, porque o servo não tem direito a nada, mas o filho adotivo tem direito à herança. Porque Hebreus vai falar que Jesus, ele é o herdeiro e nós, como filhos, somos co-herdeiros. Como filho adotivo, nós somos co-herdeiros de Cristo. E agora nós temos o direito, Deus nos deu esse direito através da sua filiação, de irmos morar no céu. Bem, meus irmãos, então essa é uma bênção, essa tríplice salvação. E esse processo, através do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça, Deus tem nos dado essa bênção. Então nós tornamos homens espirituais, conseguimos entender o querer de Deus e começamos a marchar para o céu. Então nós estamos sendo salvos.
E nós seremos salvos na condição futuro, porque essa salvação ela vai se concluir literalmente quando nós estivermos no céu, quando nós partirmos daqui. Então é o momento ápice da salvação, que nós vamos deixar literalmente esse corpo de morte e iremos para o céu. Agora, Deus nos salvou de quê? Eu fiz uma pequena relação aqui em relação a esse questionamento, tá? Então, Deus nos salvou em primeira instância do pecado. Ele nos salvou do pecado. Porque nós tínhamos uma vida de pecado, de conduta errada. Nós passamos a ser salvos porque passamos a ser santos. Já expliquei aqui a palavra santo em outro vídeo, em outro estudo. Nós somos santos porque ficamos separados da condição de pecador. Mas Marcelo, nós não pecamos mais. Não é que nós ainda estamos nesse corpo, nessa natureza tendenciosa ao pecado. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita na vida do homem genericamente falando, o homem, a mulher, quando o Espírito Santo habita, nós passamos a ser santo, nós passamos a não ter prazer no pecar, nós passamos a desviarmos da situação de vida pecaminosa, ou seja, o pecado passa a ser apenas um erro de trajeto, né? E esse erro de trajeto é exatamente quando nós desviamos do alvo, certo? Mas o Espírito Santo fala conosco, porque agora nós somos homens espirituais, e fala, precisamos voltar para a rota que leva ao céu. Precisamos, olha lá na bússola, você saiu da bússola, tem que voltar para aquela reta ali, para chegar ao céu, né? E antes de nós aceitarmos, de termos o Espírito Santo, aceitarmos a Cristo, nós não tínhamos essa conduta. Então nós vivemos totalmente fora da rota, pecando e comprazendo no pecado. Agora a gente não tem mais esse prazer. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, ele nos toca, nós ficamos incomodados se não estivermos no caminho. Então, nós somos santos porque fomos separados e nós fomos resgatados do pecado. Então, Jesus nos salvou de quê? Em primeira instância, Jesus nos salvou do pecado. Número 2, Jesus nos salvou do juízo. Do juízo, porque Deus é justiça. E como Deus é justiça, Ele é reto juiz. Deus, ele é totalmente justiça. Ou seja, então ele não é justiça, não toma como base a justiça humana, porque a justiça humana condena quem é inocente, e inocente quem condena, porque é o homem é falho. Aqui é o atributo de Deus, justiça. Deus é perfeito, ele nunca erra e ele é sempre justo. Então, como justo, nós já estávamos mortos em nosso delito e pecado e passivos de ser condenados. Como justiça de Deus, que é outro atributo, nós deveríamos ser condenados. Deveríamos ser condenados. A única forma, já falei aqui, a única forma de nós não sermos condenados é alguém pagar a nossa dívida, alguém nos remir. Ele foi o nosso remidor, ele pagou a nossa dívida. Como? Através do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Então ele nos livrou desse juízo. E ele também nos livrou da condenação, porque além do juízo, além de nós estarmos propensos, nós seríamos condenados sim ao inferno, seríamos condenados à morte eterna. Então ele nos salvou do pecado, do juízo e da condenação, e ele nos livrou também da morte eterna. Nós já sabemos, mas peraí, todo ser humano vai morrer, não vai? Sim, todos nós iremos morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia é infalível. Nós, como pecador,
caminhamos para o final aqui na terra dessa vida. Então nós vamos morrer. Mas aqui a gente está falando que ele nos salvou da morte eterna. É assim, irmãos, para que os irmãos entendam. Na época que Deus criou o homem, Deus criou o homem para não morrer. O homem viveria perenemente sobre a terra e nunca iria morrer. É por isso que nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós não conseguimos, aliás, absolver, entender e aceitar a morte. Quem que aceita a morte? Ninguém aceita a morte. Ninguém está preparado para aceitar a morte. Se nós perguntarmos para os irmãos que nos assistem no vídeo quem gostaria de ir para o céu, todos nós gostaríamos de ir para o céu. Mas todos nós que queremos ir para o céu, nós temos esse desejo, porém sem precisar morrer. Mas só que existe uma passagem, e muitos de nós passamos, né, por essa condição de morrer. Então Deus, ele fez o homem, por isso que o homem tem essa dificuldade, porque ele fez o homem para viver perenemente sobre a terra. Quando o homem pecou, Deus falou, o dia que pecar, certamente morrerá. Aí você vê, depois que Adão pecou, ele morreu? Não, ele não morreu. Ele ainda viveu 920 anos sobre a terra. Então, como assim o homem vai morrer? Deus estava falando que ia morrer no sentido espiritual. O seu espírito morreu. O espírito que Deus deu ao homem continuou gerando vida física a ele, mas espiritualmente ele morreu. E esse espiritualmente morrer é afastar-se da vida. Morrer espiritualmente é afastar da fonte de vida. Morrer espiritualmente é afastar daquele que é a vida. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida, Deus é a vida. Então, por que o homem morreu? Porque o homem se afastou de Deus. Você veja bem que lá no Gênesis, depois que Adão pecou, e Deus adentrou ali no jardim, como era costume, chamou Adão, o que ele fez? Ele, correu da presença de Deus. Aquele que ele gostava de estar ali, falando com ele, né, na virada do dia, conversando com Deus, tinha esse prazer. Agora, quando escutou a voz, ele fugiu. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos afasta da vida espiritual, né? E Deus falou, já agora de longe, ele, Adão, por que foge de mim? Porque eu tive medo. O pecado gera medo, gera insegurança, gera insatisfação, né? Gera mal-estar. Você pode cometer um pecado que gera prazer para a sua carne, mas com certeza ele vai gerar depois um mal-estar, vai gerar situações negativas, enfermidade, né? Por exemplo, a pessoa que tem um vício, quando ela usufrui daquele vício, ela tem prazer naquilo, o corpo dela tem prazer, o corpo da morte tem prazer, mas depois com certeza aquilo vai gerar problemas emocionais, físicos, né, de saúde. Por quê? Porque é algo que é oriundo da sua condição de morto espiritualmente. Então, nós afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da vida, ficamos mortos espiritualmente. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos salvar, e nós aceitamos essa salvação, nós nos entregamos a Deus, nós passamos a ter vida. Por isso que Deus falou para Nicodemos, importa que nasça de novo. E Nicodemos falou, mas mestre, como é que eu vou voltar a ser pequeno no ventre da minha mãe? Ele falou, não é isso, meu filho. Não é nascer da carne, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, né, tem a vida eterna. Então nascer de novo, é ter nova vida, ter vida outra vez. Renascer, é ter vida outra vez. Vida como? Vida em Cristo, vida espiritual. Então nós passamos a ser vivos espiritualmente. Então nós passamos, quando aceitamos a Cristo, passamos a ter vida física
e vida espiritual. E nessa vida física e vida espiritual, né, nós temos agora a ascensão ao céu. É o processo da salvação. É a salvação atual, do presente. E nós caminhamos assim para o céu. Então, quando nós aceitamos Jesus, passamos a ter vida e deixamos de ser mortos espiritualmente. Não, ele também nos resgatou da morte eterna. E o que é a morte eterna? É a morte espiritual eternamente. Então você vai estar eternamente afastado de Deus, porque Jesus veio nos aproximar de Deus, mas se você não tiver ela em seu coração, você vai ser afastado eternamente. Não, Deus também nos salvou do fogo eterno. Há vários textos bíblicos que falam do inferno, do fogo eterno, porque nós iríamos a juízo, iríamos ser julgados, iríamos ser condenados, iria ter a morte eterna por estar agora condenado a ficar separado eternamente de Deus, e ainda iria sofrer sanção nessa condenação que é o inferno, ter sofrimento nesse inferno, né? Eu queria deixar aqui, de tudo isso que eu falei, alguns textos que você possa refletir, né? Salmo 32, 5, né? Fala a respeito de converter-se. Salmo 1, 5, Romanos 8, 1, que fala que a respeito que nós não, dele nos resgatou da condenação. O profeta Oséias 13, 14 e Lucas 9, 45, 44, onde é aquela passagem que ele fala, que adianta se você, se um braço pecar, você corta e tira fora, porque é melhor entrar no céu sem um braço do que ir para o fogo eterno com os dois braços. Se teu olho pecar, a mesma coisa. Então, ele aqui está trazendo um relato que há um fogo eterno, que há uma condenação eterna. Então, Deus nos resgatou também do fogo eterno. E aí, para nós concluirmos essa lição aqui, né, Deus também, através da tríplice salvação, ele nos salvará, já dei uma palhinha aqui, nos salvará numa questão futuro, porque ele vai concluir essa salvação quando nós formos ao céu, né? Alguns acreditam no arrebatamento da igreja. Então pode ser no momento do arrebatamento ou pode ser na passagem dessa vida para outra. Jesus vai concluir, finalmente nós vamos ter a condição de filhos morando agora dentro do seu reino. Toda vez que Deus fala sobre o reino dele, é chegado o reino de Deus, e Jesus fala isso aqui na terra, e o reino de Deus realmente chegou aqui na terra, mas ele chegou e ainda vai chegar, porque vai ter um outro momento em que ele vai reinar, e nós vamos fazer parte desse reino, e nós vamos ter a condição de filhos nesse reino. Amém? Eu espero que eu possa ter ajudado os mestres aí nessa pré-aula. Que Deus nos abençoe e nos ter uma aula maravilhosa. E peço a você que está chegando agora, está assistindo o nosso canal agora, clique lá no sininho, se inscreva, participe com a gente. Nós estamos lançando 2, 3 vídeos por semana, né? Agora nós devemos estar já agora entrando o vídeo, já deve ter já aí no canal o vídeo da lição de Eclesiastes. Nós estamos estudando também o Eclesiastes. Nosso pastor Carlos deve estar agora, por esses dias, lançando o vídeo de Eclesiastes, né? E você é bem-vindo, participe com a gente, dê o seu ok, dê o seu joia, faça a sua inscrição, participe conosco e assim estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Deus abençoe, né? E uma boa aula a todos os mestres, em nome de Jesus. Amém.